Você quer deixar seu aplicativo integrado na nuvem, mas não entende nada de back-end, quer só fazer no mobile? Vem comigo! Meu nome é Ricardo Lima e se você vem acompanhando a nossa saga do Gin-App, você sabe que a gente chegou num ponto bem interessante que você já deve ter chegado também com sua aplicação. Vê, a gente criou uma tela de cadastro e de login muito massa, mas aí vem a questão, eu vou ter que programar em Spring, em Go, em Python, ou seja lá outra tecnologia de back-end em Node, para poder fazer uma autenticação. Caramba, eu queria trabalhar só com Flutter, queria fazer meu aplicativo aqui, mas não queria ter que aprender uma autenticação, a mexer com back-end, outra linguagem de programação, para fazer com que minha aplicação se conecte na nuvem via back-end. Caramba, você veio no lugar certo. Realmente existe uma ferramenta chamada Firebase, que também é da Google, assim como Flutter, que se integra muito bem com Flutter, que permite a gente não só fazer a questão da autenticação, mas como várias outras habilidades, aprimoramentos, empoderamentos que a gente consegue dar ao Flutter usando o web, usando online. Isso é muito massa. E é exatamente isso que a gente vai conversar logo depois de você escorregar o dedo no like. Escorrega o dedo no like aí, que é muito importante para mim, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se você está assistindo, eu sei que muita gente assiste, está vendo o vídeo e com o VS Code aberto, então é bem importante para mim que você clique no like para que chegue a mais pessoas e mais pessoas possam aprender também. E claro, se inscreve no canal para não perder aí. Mas show, vamos falar sobre esse tal de Firebase. Como eu disse, a gente chegou nessa situação de caramba, eu preciso autenticar usuários. Não faz sentido nenhum eu autenticar usuários localmente, né? Gravar aqui as informações de alguma forma no celular e depois fazer a autenticação. Não, isso é coisa do passado, a autenticação local, que os usuários ficam todos numa mesma máquina, no mesmo celular. Agora a gente quer que onde eu instale o meu Gin-App, eu consiga recuperar meus dados da minha conta. Como é que a gente faz isso? A gente precisaria de um back-end e o que a gente vai usar é justamente Firebase. Bora lá? Então bora lá. Para a gente fazer isso, eu vou abrir o meu navegador e a gente vai conversar sobre essa ferramenta chamada Firebase. O Firebase é uma plataforma como serviço. O que isso quer dizer? Ele é uma plataforma que está online, a gente gere ela 100% online, não precisa baixar nada, mas que ela é um serviço da Google, o que quer dizer que ela é de graça por uma grande parte do que a gente vai usar. A gente vai fazer todo o Gin-App de graça e aí você pode fazer muitas aplicações completamente de graça usando Firebase, mas é claro que conforme você vai tendo mais acessos, mais usuários, mais usos, essa ferramenta se torna paga, é o que a gente chama de freemium, mas dá para fazer muita coisa com o que é de graça dela. Então, para a gente começar, você precisa ter uma conta Google, tá logado ou logada nessa conta Google, como eu estou aqui, e entrar no site firebase.google.com. Ele vai ter essa telinha que você pode ler muito bem, ó, algumas empresas que têm integração, mas que você pode aprender sobre o Firebase, inclusive a documentação a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas que é bem legal. Mas vamos direto criar um projeto que eu quero mostrar essa potencialidade. Então se eu clicar em ir para o console, você clica aí também, ele vai mostrar todos os nossos projetos no Firebase. Não confundir com o nosso projeto do Flutter. O projeto do Firebase ele existe aqui no Firebase, que no futuro a gente vai conectar com o nosso projeto do Flutter. Então ele já mostra alguns que eu tenho aqui nessa conta, eu vou clicar em adicionar projeto. Clicando aqui, ele pede para eu inserir o nome do projeto. E o nome que eu vou inserir vai ser... Eu vou seguir o mesmo padrão de nome que a gente tem aqui no nosso Flutter, né? Então, o nome do meu projeto é Flutter Gin-App Live, porque é o que eu estou gravando para vocês aqui ao vivo, entre aspas. Então, se eu voltar no meu navegador, vou escrever Flutter Gin-App Live. Vou clicar em continuar. E aí ele vai nos sugerir a conectar um projeto, na verdade o Google Analytics, a esse projeto. É bem útil, porque você pode fazer muitas coisas, inclusive visualizar depois da publicação do projeto como está sendo a questão de usabilidade, no caso no sentido de que as pessoas estão usando, como elas estão usando. Então eu recomendo que você deixe ativado e clique em continuar. Ele vai pedir uma conta para o Google Analytics, mas não se preocupa, não vai precisar criar nada, porque já tem uma conta padrão para o Firebase, onde a gente pode clicar e criar o projeto.
Legal? Essa parte de criação de projeto pode demorar um pouquinho, então eu te vejo logo depois da transição. Opa, show de bola! O projeto terminou de ser criado, então eu vou clicar aqui em continuar. Ele vai abrir o que a gente vai falar muito, é o nosso chamado dashboard do Firebase, onde a gente mexe de fato no Firebase. Vou dar até um zoomzinho para ficar melhor de ver. E olha, ele já começa aqui dizendo, comece adicionando o Firebase ao seu aplicativo. Ou seja, a gente tem o nosso projeto do Flutter e a gente tem o nosso projeto do Firebase. A gente precisa conectar as duas coisas. Muito massa, né? Mas a gente consegue ver aqui também, ó, que ele tem integração nativa com o iOS. Então, se você estiver usando o Swift, né, para criar aplicativos para iOS, show. Com Android, então se você estiver usando Kotlin com Android Studio para criar, funciona também. O web, ou seja, qualquer framework de web que você consiga fazer REST, você consegue conectar com o Firebase, é fantástico isso. E Unity, saudade do zero ao jogo, né? Mas ele se conecta com o Unity também. E o nosso maravilhoso, bonito, cheiroso, incrível Flutter aqui. Isso é relativamente novo. Há cerca de um ano atrás não tinha essa integração nativa com Flutter e agora a gente consegue fazer nativamente. Antes a gente tinha que configurar a Apple e o Android que existem dentro do Flutter, né? A gente sabe que o Flutter exporta para Android e para Apple era um pouco mais chato. Agora ele faz nativamente com Flutter. Muito massa, né? Mas não é o momento agora. O que a gente vai falar é justamente das potencialidades aqui do Firebase. Então, se eu clico para expandir a nossa barra lateral, a gente vai ver que ele é dividido em 4 partes: criação, liberar e monitorar, analytics e engajamento. Esses 3 últimos a gente não vai usar muito aqui no GenApp, mas eu vou falar das potencialidades dele antes de entrar na criação. Se a gente clica em uma dessas abas, a gente vai ter aqui, ó, liberar e monitorar. Isso daqui é para você testar o quão saudável está o seu app depois de que está publicado. Imagina que interessante, você que está começando agora, nunca tenha pensado nisso. Você está criando uma aplicação e ela deu erro. O que acontece quando ela dá erro? Ela aparece alguma coisinha na tela, ela dá um warningzinho ou um erro no debug console, você aprende e consegue lidar. Mas o que acontece se dá um erro depois de publicado no celular da pessoa que está usando? O que acontece? Como é que você sabe qual é o problema que deu? Como é que você vai consertar? Vai esperar o e-mail da pessoa chegar reclamando? O post no Instagram, não aguento mais esse aplicativo horrível. Não, existem ferramentas do Firebase que você consegue conectar, inclusive essa Crashlytics, ela é o fino do fino, que ela consegue capturar esse erro que aconteceu ali no aplicativo da pessoa, lançar para o Firebase, para o seu projeto Firebase, e você chega aqui e dá uma olhada no dashboard de forma bem organizada, bem distribuída, para que você consiga notar o que está acontecendo. Isso é incrível. Analytics. Aí aqui é mais sobre você ver realmente como as coisas estão acontecendo no seu aplicativo. Quais telas estão sendo mais clicadas? Quais widgets estão sendo mais clicados? Onde as pessoas passam mais o dedo? Quantas pessoas estão acessando o seu aplicativo em geral? Como é que está indo cada uma das distribuições? Tudo isso você consegue aqui com o Analytics. É muito bom, conforme o seu aplicativo vai crescendo, você vai entendendo mais o seu público. Engajamento. Engajamento vai, olha, ele até mistura alguma coisa aqui, tem o Crashlytics aqui, o Authentication que a gente vai falar logo adiante, mas o engajamento ele fala sobre como é que você se relaciona com o seu público. Você, no Analytics, no liberar e monitorar, você estava só pegando informação, né? Aqui é meio como se você fosse se engajar com o seu público mesmo. Então, você pode fazer teste AB. Será que esse botão ele funciona mais azul ou mais verde? Deixa eu mandar para metade dos meus usuários azul e metade dos meus usuários verde e ver quantos clicam no botão. Isso é teste AB. Você pode mandar mensagens, mandar notificações. Você pode fazer aquela... Você já viu a situação de você clicar num link, por exemplo, do Instagram, e ao invés dele abrir no navegador, ele abre no próprio aplicativo do Instagram? Dá para configurar isso com o Firebase também. Quer ganhar uns dólarzinhos botando propaganda? Tá o AdMob aqui. E por aí vai. Isso tudo é sobre engajamento. Mas o que a gente vai falar bastante aqui no GenApp é sobre as ferramentas de criação. Mais especificamente o Authentication, o Firestore e o Storage. Vamos falar sobre cada uma delas. A gente deixa o Authentication por último, que foi o gancho de onde tudo começou.
O storage, que a gente vai usar mais para frente, é para subir arquivos, imagens. Imagina poder mandar as próprias fotos dos usuários, as músicas, os áudios, os PDFs, tudo para o seu Firebase, e aí você consegue controlar compartilhamento, gerenciamento e por aí vai, sem precisar configurar servidor. Muito massa, né? Isso é o storage. Depois a gente tem o Firestore, que para mim é de explodir a cabeça, é incrível. O Cloud Firestore do Firebase é um banco de dados na nuvem em tempo real. O que isso quer dizer? Você cria todo um banco de dados sem precisar configurar SQL, na verdade ele é NoSQL, né? Então você não precisa entender de configuração de banco de dados para poder usar, e digo-lhe mais, você consegue ver as alterações em tempo real. Imagina que uma pessoa do outro lado do mundo usando a sua aplicação, ela mude alguma coisa, ela mude um atributo, mude uma cor, mude o que for. Isso vai bater aqui e vai avisar todo mundo que a gente configurou para poder atualizar na tela deles também. É muito massa o Cloud Firestore. E por fim, o Authentication. O Authentication é justamente para fazer autenticações, isso volta para o nosso problema. Então a gente tem e-mail e senha, quer fazer uma autenticação, a gente usa aqui o Authentication. E já vamos configurar o Authentication, você vai ver que a configuração de cada uma dessas ferramentas do Firebase geralmente é bem parecida. Vou clicar aqui, a gente foi em criação e Authentication, vou clicar em começar. Clicando em começar, ele vai demorar um tempinho e ele vai dizer, ó, quais são os nossos provedores que você quer ter nessa aplicação disponível. Tem um monte, ó, tem Google, Microsoft, Apple, Twitter, GitHub, entre outras coisas. Tem com SMS, tem anônimo. Na nossa aplicação, como a gente estava vendo, a gente vai usar e-mail e senha. Eu clico em e-mail e senha, clico em ativar. Vai ser com login? Não, vai ser com e-mail e senha mesmo. Então vou clicar com login não, né? Com link, né? Que ele manda por e-mail. Não, vamos só usar e-mail e senha por enquanto mesmo. Vou clicar em salvar e pronto. Da parte do Firebase já está configurada. Isso é belíssimo. E aí a gente pode até ver mais para frente que os usuários vão aparecer aqui. Aqui estão os templates de redefinição de senha, de verificação de e-mail. Aqui você consegue verificar o uso, quantas pessoas estão se cadastrando, quantos usuários estão ativos e outras configurações que você pode fazer em configurações. Mas aqui no nosso e-mail e senha ele já está ativado e isso é muito massa. Achou muito massa, né? Eu tenho certeza, não tem como olhar para o Firebase e não achar incrível. Olha as possibilidades que isso dá para a nossa aplicação Flutter usando a nuvem. Sabe onde você pode se aprofundar muito nesse exato momento sobre isso? É claro que é na formação Firebase com Flutter da Alura, que eu participo, que eu sou o instrutor. Eu, junto com toda a equipe técnica e de didática, a gente cria uma formação incrível, se aprofundando em muitas dessas ferramentas para que você consiga agora aprender e já botar no seu aplicativo. Usa o cupom de desconto que está na descrição e clica lá. Vai lá. E o que a gente vai fazer logo na sequência é justamente conectar, agora que o Firebase já está configurado, a gente já criou o projeto, já configurou o Authentication, a gente precisa conectar ele com o nosso projeto Flutter para poder fazer a autenticação. É justamente isso que você vai ver clicando nesse link aqui logo depois de clicar em curtir. Clique em curtir, se inscreve, clicou? Se inscreveu? Então clica nesse vídeo para continuar aprendendo. Muito massa, né? Obrigado por ter chegado até aqui e eu te vejo lá. Até lá!